Eu quero isso. Não, mas é que pro fulano tá funcionando. Pensa um pouquinho, eu não sou fulano. Você já deixou um sonho de lado ou alguma ideia porque estava sentindo energia estranha ou até por alguém ter feito um comentário sobre aquilo? Bom, talvez não seja energia, talvez seja só insegurança. Meu nome é Isabela Gléria, seja bem-vinda ao seu podcast preferido, Medite Sobre. Estou aqui com a psicanalista mais amada desse Brasil. Oh. E interlocutora comigo, Gabriele Monteiro. Sejam muito bem-vindos e vamos lá, para as chineladas, desconfortos, esse tema. A Isa estava falando e eu já estava aqui pensando num milhão de possibilidades, mas vou deixar ela conduzir a pergunta. Vou fazer uma pergunta bem objetiva, de acordo com o último. Qual é a diferença entre intuição e paranoia? Meu Deus. Até que ponto a minha intuição pode me ajudar, pode me blindar, me guiar? E até que ponto a minha paranoia pode me tirar de um caminho talvez bom, que estava como certo, só que por causa dessas paranoias, que podem ser até alheias, a gente deixa de realizar muita coisa. Intuição e paranoia. Antes de dar a resposta, não do Google, mas do dicionário, tá? A resposta técnica para a coisa, é que há uma diferença entre uma coisa e outra. Simples, básica. Precisa ter silêncio para ouvir a intuição. Então, tem um exercício que eu ensino para a galera, chamado 7 minutos de silêncio, onde você precisa ficar 7 minutos sem fazer nada, absolutamente nada. Só ouvindo talvez o som da sua respiração, e se você se empenhar, você consegue ouvir, inclusive, o som das batidas do teu coração. E aí já viu que tem gente aí que tá ouvindo e tá falando assim, nossa, mas 7 minutos? Legal. Aí a gente entra na tua pergunta. Para eu ouvir a minha intuição, e a intuição, eu preciso acessar coisas com as quais eu já tive contato uma vez na vida. Tá? Não tem nada de místico aqui, não. Então, meus valores, o que eu aprendi, algumas experiências, coisas que eu vivenciei. Isso aqui tudo é intuição. A nossa mente vai trazer ali pra gente, a nossa mente até inconsciente, algumas possibilidades que muitas vezes nos protegerão. A intuição traz isso. Agora, quando eu não silencio, quando eu vivo aqui, num grande emaranhado, quando eu não tenho clareza sobre nada, e eu só estou tentando tomar uma decisão e pergunto para um e pergunto para outro, e ao mesmo tempo eu vou ouvir as minhas crenças limitantes, e crença, galera, vem de sempre ouvir outra pessoa. Isso aqui é a paranoia. É essa loucura toda. Então, tem um exemplo bem bom, maravilhoso. Uma mocinha muito querida por nós, foi nossa mentorada, engravidou, e ela estava recebendo conselhos de uma outra pessoa de que a gravidez ia ser um troço horrível, muito difícil, que ela não ia nunca mais dormir. Que não ia trabalhar. Não ia trabalhar mais. E eu só fiz uma pergunta. Meu amor, esta moça tem filhos? Pergunta de ouro. E a resposta, como vocês já podem imaginar, foi não. Então, como é que esta moça, que nunca teve um filho, que nunca gestou alguém, pode saber? Ela está te dando crenças limitantes dela e você está entrando nessas crenças limitantes e está virando paranoia. E sim, a menina já estava ali numa grande paranoia. Respondido? Sim. E essa questão da paranoia, a gente falou muito na questão de eu como tendo que diferenciar, né? Uhum. E se essa pessoa tá sendo influenciada por alguém externo? A paranoia de alguém, eu que estou aqui no meu caminho, a paranoia de alguém começa a me influenciar e, de certa forma, até a manipular e toma aquilo como verdade. Claro. E a gente vê pessoas liderando tribos, vamos colocar como tribos, seguidores, que a gente vê que tem um certo parafuso a menos ali. Sim. É nítido. Só que a pessoa consegue ser tão convincente da paranoia dela que uma pessoa
insegura, dá aquilo como verdade. Perfeito, Isa. Esse foi um exemplo pequeno que eu trouxe agora, mas quando a gente está falando de alguém que tem muita voz, então no mundo hoje do marketing digital, do mercado digital, a gente vê muito isso. Pessoas com um número enorme de seguidores e, querendo ou não, inevitavelmente essas pessoas se tornam influenciadoras. Elas são influenciadoras até de opinião, não só de um produto que ela divulga, do que ela vende, mas de opinião. Sim. Então, se uma mocinha, que é uma mocinha que teve uma experiência ruim com relacionamentos ao longo da vida inteira, essa mocinha, cheia de experiências ruins, cheia de crenças em torno desses relacionamentos ruins, por exemplo, ela vai dizer para a audiência dela aquilo que ela vivenciou, aquilo que ela experienciou. O negativo daquilo que ela vivenciou e experienciou. Então, outra pessoa toma aquilo como verdade. Então, o básico aí que você já conhece, né? E talvez a pessoa nem concorda com ela, Isso. mas por ser uma formadora de opinião, não. Isso mas aí. A fulana falou isso, então a partir de agora eu acredito nisso também. É isso aí. Vou até ser bem clara aqui. Que nenhum homem presta, vocês já ouviram, né? Você ouve isso aí desde a infância. Aí uma determinada influenciadora chega e fala assim, todo homem trai. E por mais que, eu já vi isso, a mocinha tá lá vivendo um relacionamento ótimo, bom, uma pessoa bacana, querida. Não, mas a fulana falou que todo homem trai, então eu vou começar a olhar todo dia o celular dele, porque eu tenho certeza que ele também me trai. E tem... Gente, eu tô trazendo para relacionamento que fica fácil de entender, mas isso vai também para o campo da área profissional. Sabe? Atender individualmente. Existem influenciadores de marketing digital que dizem que médicos agora não precisam mais atender. O médico agora tem que criar um infoproduto, uma mentoria. É isso. Ué, eu não sabia, não. Não? Não, o médico, para ganhar dinheiro, ele tem que se tornar um médico empresário, criar um infoproduto, onde ele ensine outras pessoas sobre aquilo que ele aprendeu, ou criar mentorias na dia área. que ele precisar de uma cirurgia cardíaca de urgência, fala para ele, não, entra na mentoria que eu te ensino. Exatamente. O médico não pode atuar. Eu até gostei muito dessa nossa porta aberta aqui para alertar as pessoas quanto a isso. Por quê? Daqui a pouco, as pessoas... A gente já passou por isso, né, Isa, na mentoria? A gente já passou por isso. Advogada tendo sido convencida a deixar de ser advogada, contadora também tendo sido convencida, influenciada a deixar de ser contadora por esse mercado, por esse marketing, por essas pessoas que supostamente estão te influenciando. E não é porque uma pessoa se diz influenciadora que ela vai te influenciar positivamente. Na maioria das vezes, ela vai te influenciar negativamente para atingir os benefícios próprios daquela pessoa e não os seus. E aí vem a tua intuição. Aqui que tem que valer a tua intuição. Peraí, por que eu entrei na faculdade de medicina? Qual foi o meu objetivo ao começar a cursar medicina? Então, quantas vezes eu já não ouvi, Gabi, você vai continuar atendendo individualmente? Para quê? Coloca todo mundo no grupo, vamos escalar a mentoria, botar 200, 300 pessoas nessa mentoria. E aí, se eu não ouço aquilo que faz sentido para mim, aquilo que é o meu propósito, aquilo que é realmente minha missão, olha, o que eu quero fazer? O que eu gosto de fazer? O que faz sentido? Para mim, faz sentido ter uma mentoria com 200 pessoas onde eu não posso conhecer a vida de nenhuma delas? Não faz. Não faz nenhum sentido. Não queremos, é isso aí. Mas, se eu não tenho os meus limites de autoestima muito bem estabelecidos, o que eu faço? Eu caio. Eu ia te perguntar isso agora. Será que a intuição, ela é, de certa forma, fomentada pela autoestima? Óbvio, Isa. A autoestima negativa vai fazer isso com a pessoa. Vai fazer com que eu ouça A, B, C, D. Com que eu ouça, sei lá, vozes do além. Com que eu fique... Quantas vezes, Isa? A gente já não passou por isso. Pessoas que nos perguntavam o que elas deveriam fazer, né? Pediam ali um determinado... Cara, nem era conselho, não. É aconselhamento. Uma vez que elas nos pagam, então, na mentoria, não é conselho. É aconselhamento. Demos aquilo. Beleza. E aí a pessoa ia lá e perguntava para outras 2, 3 pessoas. E aí ela fazia a cagada. Que nem eram da área. Nem eram da área. E aí eu ia questionar, por que fez isso? Porque a fulana... Pô, mas quem é essa fulana? Talvez, agora que você relatou isso, já aconteceu mais de 1, 2 vezes, né? Não foram poucas. Faz um questionamento para mim, depois faz para você
para ver se a nossa opinião é a mesma. Boa! Se a gente divide o cérebro. Olha, a gente não divide o mesmo cérebro, tá? Tem muita coisa que é parecido, tem muita coisa que a gente concorda, mas tem muita coisa que a gente discorda também. O nosso cérebro não é parecido. E nós não dividimos o mesmo HD. Eu vou expor aqui. Pela Isabela, eu faria um evento presencial por mês. Não. Eu não tenho energia para isso, não. Mas faria vários. Faria. Faria vários. Eu já preciso de ser um pouco mais convencida. E aí, além da pessoa perguntar para mim e para você e meio que confrontar a nossa opinião, como se fosse assim, confrontar mesmo, esta é a palavra. Mas a Isa me falou tal coisa, mas a Gabi me falou tal coisa. Cara, o que faz sentido para você? E aí, não satisfeita, ela pergunta para colega, para uma terceira, para uma quarta pessoa, e ela escolhe, sabe qual? A que é mais fácil. A que é mais conveniente, Conveniente, mais fácil. A pessoa sempre tende a ir para o mais fácil, é incrível. Então, a questão da manipulação ainda, ela vai na mais fraca. Não tem coisa fácil, não tem caminho fácil. Então, é muito fácil manipular uma manada grande. Então, a gente vai pegar agora a massa de manobra, como você trouxe uma vez, né? O que a massa de manobra quer? Rápido, fácil e que dá dinheiro. Que dá dinheiro. Porque, como esse exemplo que eu trouxe agora, eu ouvi isso, gente. Eu ouvi isso de uma pessoa no marketing digital, grande. E que para ganhar dinheiro tem que ter o médico, tem que ter uma mentoria, o médico tem que ter um infoproduto. E eu fiz esse mesmo questionamento que a Isa trouxe aqui. Caramba, e agora? A gente não vai ter mais médico? E aí eu preciso me colocar no meu... Cara, peraí, só um pouquinho. Por que eu estou ouvindo, assim, essa pessoa? Por que eu vou ouvir essa pessoa? Quem é influenciável? Porque não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço. Se tem um médico, e a gente sabe, é sabido por todo mundo que o médico consegue ter um padrão de vida bom, bacana. Mas ainda assim ele precisa pagar o preço. De, inevitavelmente, no início da carreira, ter que fazer plantão. De depois construir uma base, né, de pacientes, de indicações. É o preço que se paga. Não existe, gente, não existe almoço grátis. A própria pessoa que está vendendo isso para você, em algum momento essa pessoa também teve que começar do zero. Só que ela entendeu que é muito mais fácil enganar as pessoas do que provar para as pessoas que elas estão sendo enganadas. Nossa! Repete. É muito mais fácil enganar as pessoas do que provar para elas que elas estão sendo enganadas. Eu estou tentando fazer isso. Eu estou tentando te provar que você está sendo enganada o tempo inteiro. Isso aqui é difícil pra caramba. Merece um quadro essa frase. Muito boa. E como que a pessoa pode... Bom, a gente só tem como fugir da manipulação uma vez que a gente consegue perceber que ela existe, minimamente, né? Então, tirei a minha venda dos olhos, estou percebendo que essa pessoa está querendo me manipular. De que forma eu posso me blindar disso? De que forma eu posso me assegurar de que deixa eu tomar minha decisão com base nos meus valores, com base no que eu acredito? Tá. E aí, essa pessoa pode ser uma pessoa muito próxima, querida, que eu amo, e pode tentar me manipular mesmo assim. Manipulação não vem só de vendedor, não vem só de Instagram. Manipulação vem de amigo, de família, de relacionamento, vem de pessoas próximas. Sim. Como que eu consigo me blindar disso? A venda a gente tira com autoconhecimento. E a blindagem vem com maturidade. Não existe outro caminho. É fácil? Não. Óbvio que não. É difícil. É um rolê. Quanto tempo você está comigo? 3 anos. 3 anos. Não é 3 anos trabalhando, não. Isabela foi minha mentorada. 3 anos. Isa, você hoje faz parte do meu mantra? Você sabe, todo dia quase eu repito esse mantra. Pra mim, hein? Pra mim. Eu não tô dizendo que eu sou super madura, a mais madura do universo, não. Todo dia eu repito pra mim. Ninguém é tão bom que não possa melhorar. Você não faz coro com esse mantra? Sim. Então, a gente está aprendendo todo santo dia. Eu preciso todo santo dia rever os meus valores. Rever o que faz sentido para mim. O que deixa de fazer sentido para mim. Eu mudo de ideia facilmente se uma coisa deixar de fazer sentido para mim. Mas sem nenhum problema. Né? Lógico, coisas menos importantes, é óbvio.
Mas é esse o caminho. Então, o autoconhecimento, que, sei lá, eu não vou conseguir mensurar o ano, mas eu vi isso muito depois da pandemia. Até a pandemia, ainda era papo de louco, era autoajuda, era bobagem, eu não tenho tempo para isso. A pandemia deu jogou um grande holofote no autoconhecimento, na importância da saúde mental, e de lá para cá a gente tem visto muito mais investimentos na área. Não à toa, eu hoje, né, não só atuo atendendo individualmente, cada vez menos individualmente, cada vez mais no grupo, porque mais pessoas chegam buscando isso. Inclusive, as pessoas entenderam que para ganhar dinheiro, para ter sucesso, para se manter numa carreira bacana, precisa cuidar disso aqui primeiro. Então, quanta gente chegou para a gente e falou assim, não, porque eu entrei numa mentoria para aprender sobre marketing, sobre fazer dinheiro. Se não cuidar da cabeça, o dinheiro não vem, não. Exatamente. Não tem como. Ou ele vem e vai embora rapidinho. Você não consegue reter esse dinheiro. Outro papo também bom para a gente trazer aqui. A galera que consegue fazer dinheiro, mas esse dinheiro não consegue parar na mão dessa pessoa. De jeito nenhum. A pessoa quer, mas parece que não gosta. Dá um jeito de se livrar, né, dele rapidinho. São esses emaranhados, Isa, que toda hora parece que estou sendo repetitiva, mas é a melhor forma da gente entender isso. Muita coisa me distraindo. Eu não sei se para mim realmente faz sentido ter um carro importado ou não, mas aí eu olho a colega e a Isa, Gabi, eu acho que você fica bem numa BM. A Isa falou, então eu devo ficar. É uma manipulação tão conveniente, né? E aí eu começo a querer coisas, e aí assim que esse dinheiro vai. É assim, é fácil. E, de novo, lembrem, as pessoas estão tentando nos enganar o tempo inteiro para atingir o resultado que elas buscam. Então, quando o vendedor chega, não, mas olha essa semijoia maravilhosa, vai ficar linda em você. Você nem tinha planejamento de comprar, um troço simples. Comprar uma semijoia agora. Quem nunca comprou alguma coisa porque foi manipulado? Na loja, pela experiência, ele, não, mas experimenta só um pouquinho. Isso não, aí. Mas só veste, só coloca na mão, só testa. E aí, cara... E aí cai, como as pessoas... E aí as pessoas têm uma dificuldade danada em dizer não. Porra! Mas ele fez tudo isso por mim, como é que eu não vou comprar? Como é que eu não vou comprar? Preciso agradar aquela pessoa, tadinho daquela pessoa, tá aí. De novo, entrei na manipulação, no jogo, e estou fazendo aquilo que é importante para o outro e não para mim. É a necessidade de se instalar na realidade também, né? Essa manipulação, ela cabe dentro da minha realidade? É outro ponto a se perguntar. Porque, às vezes, eu vou por semelhança. Não, mas se fulano conseguiu, eu também consigo. Mas a realidade do fulano não é a mesma da minha. Então, eu entro numa manipulação não só do vendedor, mas numa manipulação até de sociedade, né? Uma manipulação dos meus pares. Se as pessoas que cresceram comigo, se as pessoas que vivem comigo, se as pessoas que eu admiro estão nesse patamar, por que eu não posso também? Vou financiar aqui até perder de vista, vou pegar um empréstimo até perder de vista, e, querendo ou não, isso é uma manipulação. Claro que é. É uma manipulação, às vezes, não explícita, mas interna e mental. Essa expressão se instalar na realidade, ela muitas vezes passa batido. E, de novo, a gente já falou aqui, né? Como é que é? O óbvio não é tão óbvio assim. Vocês já viram no outro episódio, que lá na caixa de ovo está dizendo que contém ovo. Então, o que é se instalar na realidade? Eu vou trazer uma outra frase de um filósofo, se eu não me engano, ele é espanhol, que ele diz assim: você é você e as suas circunstâncias. Se você não salva as suas circunstâncias, você não salva a si mesma. Isso aqui é instalação na realidade. Cara, essa frase é de difícil compreensão. Fala ela mais pausadamente, porque ela é muito boa. E ela guia até nossa turma da formação, né? Essa frase é sensacional. Fala de novo. Você é você e as suas circunstâncias. E se você não salva as suas circunstâncias, você não salva a si mesma. Quais são as minhas circunstâncias? É assim que eu começo a me instalar na realidade. De onde é que eu vim? O que eu quero? Qual a minha realidade?
que faz sentido, o que não faz sentido. Você trouxe o exemplo da roupa agora. Cara, a mulher tá ali dizendo que a roupa tá bonita em mim, mas... Espera só um pouquinho, eu tô me olhando aqui no espelho e eu não tô gostando. A minha circunstância é, eu não estou gostando desta roupa. Moça, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua atenção, mas não ficou bem em mim. Ponto final. Mas, Gabi, gente, esse é o trabalho dela. Olha a realidade. Este é o trabalho, faz parte das atribuições dela, mostrar várias roupas. Ela mostra, 100 pessoas passam por ali, por uma loja, diariamente, e 100 pessoas experimentam uma roupa. 2 vão comprar a roupa. Você está dentro daquele outro universo ali de tarefas que ela precisa realizar do trabalho dela para ela atingir lá, alcançar a venda. Você não precisa ser a pessoa que vai comprar se você não gostar. E aí isso serve para tudo. Você tem que aplicar isso aqui a tudo. Tudo nessa vida precisa dessa... Peraí, só um pouco. Eu tenho os meus gostos, eu tenho os meus desejos, eu tenho as minhas chatices. Hoje, chegando aqui, eu falei para Isa, nossa, como eu tô fresca. Aí eu já me corrigiu. Não, sempre fui. Mas eu tô mais fresca ainda. Eu tenho uma intolerância. A frescura tá um pouquinho mais cara tá agora. mais cara. Eu tenho uma intolerância ao calor. Então, quem olha de fora, vamos dizer que a Isa falasse assim, nossa, que bobagem, Gabi, você tem que aceitar o calor. Cara, você não conhece minha circunstância. Você não sabe o que eu passei. Eu morava no Rio de Janeiro, não tinha grana, não tinha ar-condicionado. Aquilo gerou em mim marcas que hoje eu não preciso e não quero revivê-las. Ponto final. Então, a minha chatice... Olha o embasamento da chatice. Mas você mudou a sua circunstância. Mudei a minha circunstância. Exatamente. Exatamente. Bom ponto. Porque é isso. É essa capacidade de raciocínio, e esse é o amadurecimento, que eu disse para vocês que vocês precisam ter e vocês precisam desenvolver, para que daí sim vocês se tornem pessoas livres de verdade. A pessoa só é livre. O que é liberdade? Ai, Gabi, eu estou empreendendo porque eu quero ter liberdade. O que é liberdade para você? Tanto que a gente trabalha. Mas a gente tem a liberdade. Quer ver? Ontem eu respondi isso para um cliente. Ele me perguntou, Gabi, o que é liberdade para você? E eu, de bate pronto, é poder dizer não. Isso é bom, né? Minha maior liberdade é poder dizer não. Quando eu aprendi a dizer não, posso dizer que, olha, melhorou muito minha vida. Não é ser mimada e, então não quer. Não é trabalhar da praia. Não é isso. Não é essa liberdade nem rola. que vende por aí. Eu chego na praia, eu sou abduzida e eu não consigo trabalhar, né? Mas, enfim, é a liberdade de você poder olhar para as suas circunstâncias e realmente ponderar se aquilo está de acordo com o que você precisa, necessita, gostaria e assim vai. Bom, se esse conteúdo fez sentido para você, curte aqui esse vídeo, compartilha com um amigo que está precisando e, não menos importante, se você não tomar as rédeas da sua mente, sempre vai ter alguém pronto para te manipular. Medite sobre. Medite sobre.